noite. Boa noite. Primeiro, muito obrigada pela presença de todos. E quando eu fui convidada a fazer a palestra, primeiro que eu fiquei bastante feliz pela oportunidade, mas com aquele friozinho na barriga, né? De ter essa responsabilidade. E aqui, e a Tânia, eu quero agradecer primeiramente, né, essas duas figuras fantásticas por me dar essa oportunidade. E disseram, olha, o tema você escolhe. Aí automaticamente, eu não pensei nem 30 segundos, eu vou falar sobre maternidade. Mãe de 4 filhos que sou, né, eu vou falar de alguma coisa que eu conheço, né, que é ser mãe. E aqui estou então hoje me propondo a falar um pouquinho sobre maternidade. Para começar, eu queria que as mães da casa levantassem a mão. Temos bastante mamães aqui, futuras mamães também, né? E eu queria que vocês, mães, me ajudassem a conceituar o que é maternidade. O que para cada uma de vocês é ser mãe. Quem é que se atreve a começar? O que é ser mãe? Ela, eu sei que tem 2 meninas, né? O que é ser mãe para você? Bom, para mim, muito medo, muita preocupação. E né? Aquele friozinho na barriga, né? E que não se acaba nunca, que coisa louca esse medo que a gente tem, né? O que mais que é ser mãe? O que mais que é ser mãe? Uma doação diária. Como, né? Doação diária de tempo, de paciência, de ensinamento. O que mais que é ser mãe? Amor incondicional. Amor incondicional. Tem coisa mais... Existe um amor mais bonito que de uma mãe com um filho? Mais incondicional, como ela disse? Porque o marido a gente ama, mas daqui a pouco a gente pode desgostar também, né? Ela fica brava, já manda andar, né? Daqui a pouco aquele amor já não é aquele amor todo, já acaba. Agora para um filho, o filho pode fazer o que quiser e às vezes eles nos magoam, né? Às vezes eles tomam caminhos que não são aqueles que a gente gostaria, porque cada um tem um livre-arbítrio e acaba fazendo da sua vida o que deseja, mas a gente os ama de toda forma. Como jornalista eu tive várias oportunidades ao longo da vida de encontrar mães de todos os tipos. Então, uma matéria na porta do presídio, e aí você vê aquela fila de mães com as bolsinhas, com marmita, com roupa, com livros, sabe, com a Bíblia, para levar a palavra ao filho. Eu fico pensando, né? Elas não desistem, a mãe não desiste nunca. O marido desiste, a namorada desiste, a professora desiste, mas uma mãe não desiste nunca. O que mais quer ser mãe? Amor incondicional, é medo, é doação, o que mais quer ser mãe? É abdicar da própria identidade. Deixa de ser A para ser a mãe do. É verdade, né? Ninguém mais te conhece. Eu, até pouco tempo atrás, eu era só a Roberta, agora eu sou a mãe do Pedro, a mãe da Dora, a mãe do Romeu, a mãe do André, né? E a gente, pior que a gente perde a identidade, a gente fica feliz com isso, né? A gente fica cheio de orgulho quando diz, você não é a mãe da Dora? Não é uma perda, é uma troca. É uma troca, é uma troca. E aí, a partir desse ponto, como é que é o teu nome? Jô. Jô, obrigada. A partir do ponto da Jô, da história da troca, que eu queria chegar. Porque é amor, é medo, é doação, mas é um aprendizado danado também, né? Todos os dias, e mútuo, né? E aí eu tenho uma historinha que muitos de vocês devem ter ouvido, mas que eu gosto sempre de contar, porque sempre me toca muito o coração. A primeira vez que eu ouvi, que eu li, essa história foi lida, chorei horrores. Quando a gente fica mãe tem esse problema também, a gente chora que é uma maravilha também, a gente chora com comercial de margarina, chora que é uma beleza. E aí, quando eu li a primeira vez, eu chorei muito. A segunda vez, eu chorei muito. E a terceira, e toda vez que eu leio essa história, eu choro muito. Eu não quero que ninguém chore aqui, mas é uma história muito bonita que quem é mãe vai se identificar. Que estava o anjo lá no céu, né, se preparando para voltar. E aí, estava com muito medo, né, porque era um desconhecido. Como é que vai ser lá a minha vida? E Deus disse para ele, não, você fica tranquilo. Você vai lá, você vai ter uma série de experiências, mas Deus... me falaram que esse mundão é grande, um negócio grande, e que tem uma tal de violência, e que tem gente malvada, e eu tenho muito medo. Não, mas eu sou Deus, eu jamais te colocaria nesse mundo se não fosse para você ter quem recorrer. Primeiro você tem a mim, sempre, em seus pensamentos, na sua oração, mas você vai ter na terra um anjo da guarda. E ele vai te proteger em todos os momentos.
Quando você sentir medo, o anjo da guarda vai estar ali do lado e você segura na mão dele. Quando você se sentir apavorado, o anjo da guarda vai estar perto e aí você pode sentar no colo do anjo da guarda. Quando você estiver perdido, na escuridão, o anjo da guarda vai te trazer luz, vai te trazer claridade. E quando você tiver dúvidas, o anjo da guarda vai te trazer respostas. Ah, Deus, que bom que eu vou ter esse anjo, mas como é que eu vou reconhecer esse anjo? Como é que eu vou saber que ele é o meu anjo? Vai ser muito fácil, porque você vai chamá-lo de mãe. Então é mais ou menos por aí, né? A gente é o anjo da guarda do filho, mas muitas vezes eles vêm para nos ensinar, até dentro da filosofia espírita, né, da doutrina espírita. Primeiro a gente tem 3 tipos de reencarnação, né? Todos nós aqui somos adeptos da filosofia de que estamos aqui reencarnados. E você tem a voluntária, a reencarnação voluntária, em que o espírito chegou a um nível tal de evolução em que ele diz, olha, eu quero voltar para ajudar, para cumprir a minha missão, mas também para ajudar alguém a cumprir a missão. Sabe aquelas pessoas que a gente conhece na vida que realmente parecem anjos de luz? Você pensa, meu Deus, essa pessoa mesmo ela é evoluída, um dia eu vou chegar nesse nível. São essas pessoas que vêm para a Terra para nos ajudar, para ensinar. São pessoas de outro nível, né? Que a gente conhece e pensa, meu Deus do céu, né? Um dia eu vou ser, quando eu crescer, eu vou ser igual a essa pessoa. São essas pessoas. Tem as reencarnações semi-compulsórias, que são aquelas pessoas que precisam vir aqui resgatar alguma coisa, né? Aprender um pouco mais, e que os seus mentores espirituais, antes dessa pessoa encarnar, eles têm aquele papo, ó, a gente acha que é melhor se encarnar, e a gente está te dando algumas opções. O que você acha? Você acha que vai pagar tudo dessa vez, vai devagarinho, e conversa com esse espírito que vai reencarnar para que ele tenha a opção de escolha, né, para aquilo que ele vai viver aqui. E tem as reencarnações compulsórias, que são aqueles espíritos que têm grandes pagas, que têm ainda grandes evoluções pela frente e que não têm a escolha, que os mentores espirituais decidem por ele, por essa reencarnação. Infelizmente, para nossa tristeza, e por isso talvez o mundo esteja como esteja, a grande maioria dos espíritos que estão aqui na Terra vem de forma compulsória, né? Não vem por escolha, nem discutem as suas reencarnações. Então tem aqui missões para cumprir, tem cargos para cumprir, enfim. E os mentores escolhem, né, esses caminhos que esses espíritos vão percorrer. E aí a gente pensa assim, por que aquele filho escolheu a gente? Por que tem gente... Eu lembro que quando eu engravidei do 4º filho, foi um susto. Aliás, do 3º e do 4º foi um susto. Também foi um susto, mas tudo bem. Quando eu engravidei do 4º filho, que, meu Deus, né, o 4º e o 3º tinha 10 meses quando eu engravidei do 4º filho. E aí eu lembro que eu meio que neguei essa gravidez. Sabe quando você acha que tem uma coisa errada e você não quer? Ah, deixa, vou passar o Natal, vou passar o Ano Novo, isso vai, daqui a pouco, né, não vou descobrir que eu não estou grávida, mas no fundo você sabe que você está grávida. E quando de fato eu descobri que estava grávida, eu não sabia de quanto tempo. Eu não tinha nem menstruado desde a época que eu ganhei o neném, né, foi direto assim. E aí, bom, daqui a pouco eu estou ganhando e nem sei, né? Vou entrar naquelas séries do Discovery Home Health, eu não sabia que estava grávida, sabe assim? Que tem o nenê na sala da sogra, essas coisas assim. Aí eu disse, não, então vou fazer um ultrassom. No mesmo dia já marquei o ultrassom, fui ver. E eu estava deitada na cama, ali naquela televisãozinha, 12 semanas, exatamente 12 semanas, só de 3 meses. E aí eu olhei e fiquei pensando, né? Eu com os meus botões. Tanta gente gasta fortunas para ter um filho. A minha prima tinha acabado de gastar acho que 30 mil reais para fazer uma inseminação artificial que não tinha dado certo. E eu aqui, né, grávida do 4º filho, uns com tantos, outros com tão poucos, né? E, enfim, passado susto, né, foi muito bem-vindo e hoje é a felicidade lá em casa, né? É o sorriso e a alegria em pessoa. Mas quando a gente falou que maternidade é tudo isso, é medo, é doação, é amor incondicional e é troca, é isso que eu queria dizer, que assim, a minha experiência da maternidade de 4 filhos, e sempre que eu falo 4 filhos, eu digo, nossa, né? Ah, que coragem. Não é bem coragem, é um pouco de loucura, confesso. Mas eu não faria nada diferente, porque cada filho que Deus me mandou, ele teve uma missão de me tornar um ser humano melhor. E olha que eu tenho caminho para andar ainda, hein? Calcula se não tivesse vindo aquelas 4 crianças abençoadas. A minha filha mais velha, eu só tenho uma menina, agora, que
tá? Que vai fazer 17 anos. E depois vieram 3 meninos. Eu sou muito ansiosa. Para quem me conhece um pouco mais sabe que eu tenho uma pilha de 220, assim. E a Dora, apesar de eu ainda ser muito ansiosa, a Dora me ensinou um pouco a coisa de ficar um pouco mais calma e de ter paciência. Foi a primeira vez que eu precisei na vida, de fato, ter paciência. Até então, eu atropelava, né? O que não vinha no tempo que eu queria, eu atropelava. Eu sou ansiosa, aquela coisa toda. E a Dora, eu queria um parto normal, né? Primeiro filho, todo idealizado, nossa, barrigalizada 10 mil vezes. E aí, aquele ideal, né, do parto normal, tranquilo. E a gente foi esperando a Dora chegar, né? 38 semanas, 39 semanas, 40 semanas, 41 semanas. Isso aqui já tá virando filho de burro, né? 11 meses, esse negócio não vai sair. E aí ela faltava um dia para 42 semanas quando estourou a bolsa e toda aquela coisa que a gente vê em novela, vai, sai correndo, o sogro liga, aquele desespero, e meu Deus, vai nascer, aquela coisa. E aí fomos para a maternidade e tal, então ela foi até o limiar do que ela podia para me ensinar que não adianta, as coisas não eram no meu tempo, eram no tempo de Deus, né? Era no tempo dela. E Dora é uma criança que nunca me incomodou, aliás, por isso que eu acho que eu tive 4, ela me animou tanto, né? Ela é uma criança tão boazinha que eu disse, então vamos tendo, né? Fácil assim, que beleza. A Dora não ficava doente, a Dora não chorava de noite. Dora era uns 3 anos, a primeira vez que ela me disse, não mamãe, eu dei graças a Deus, porque eu achei que ela era um anjo tão perfeito que Deus ia levar embora de volta, ela não era desse mundo. Não reclamava, não chorava, não me incomodava com nada. Eu disse, meu Deus do céu, a primeira vez que eu não sei que eu falei pra ela, ela disse, não mamãe. Ai, graças a Deus, me respondeu, pelo amor de Deus, que não é perfeita, né? 100%, porque tá louco. Mas é uma criança e é uma adolescente hoje, sempre foi. Nunca me incomodou, nem com doença, nem com palavrão, nem com nada, sabe? Muito tranquila, muito calma, muito serena, muito tranquila para fazer as coisas. E isso também é um problema, né? Com a pessoa acelerada que a mãe era, né? Então, assim, em vários momentos eu me peguei, vamos! E aí eu aprendi, né? Aí, que a gente, como mãe, a gente tá sempre se reavaliando, né? Ai meu Deus, será que eu tô errando? Será que eu tô falando? Ai, eu falei alto, meu Deus. Aí às vezes a gente dá aquele xingão e aí vai pro quarto chorar, né? Ai meu Deus, eu não devia ter brigado com ela. Não fala, não pode chorar na frente dela, senão nós vamos ficar afogados. Tá? Mas assim, a gente tá sempre se reavaliando. Então com a Dora, eu me peguei me reavaliando no sentido de que é preciso esperar o tempo das pessoas, né? A gente tem que aprender que o mundo não caminha no nosso tempo. Caminha no tempo das coisas de Deus. Caminha no tempo das outras pessoas também, não só no nosso tempo. Então foi a primeira grande lição da minha primeira filha. Paciência e ter compreensão de que as coisas têm seu tempo. E eu brinco sempre que eu sou uma filha muito direta de Deus, porque eu recebi tantas bênçãos na minha vida e, sem dúvida nenhuma, as maiores bênçãos foram os meus filhos. E que aí eu digo assim, ele fala comigo, sabe? Ele fala. Nem sempre eu ouço. Aí ele pega e manda um e-mail. Aí eu não abro e-mail, jogo na caixa de lixo. Aí ele bota um outdoor. Aí eu passo batido e não olho o outdoor. Aí ele coloca um luminoso. Aí às vezes eu enxergo. Às vezes eu padeço. E aí quando eu estou padecendo é que eu lembro da mensagem. Poxa vida, por que eu não li antes, né? A gente tem que sofrer para aprender. Mas Deus manda as mensagens. A gente que às vezes não lê. Né? Às vezes que a gente não tem tempo nem paciência. E a gente tem que entender esses ensinamentos. E eu não tenho dúvida de que os filhos que nós recebemos do destino, da vida de Deus, são ensinamentos que a gente tem que aprender a entender. Né? Essa coisa da minha filha de me tornar uma pessoa mais paciente, entender mais o tempo das coisas. Porque se não foi hoje, é que não era para ser hoje. Sabe aquele emprego que você pleiteou? Passou a primeira fase, passou a segunda, chegou na última fase e não foi a escolhida. Quando estava na cara que era você que tinha que ser escolhida, porque os outros competidores não tinham sua formação, não tinham sua experiência. Respira, é o tempo de Deus. Não era para ser. Sabe? E tem que entender isso, tem que agradecer porque não foi. E às vezes a gente só entende isso, às vezes 2, 3 anos depois, quando a gente soube que a empresa faliu e deixou os funcionários todos na mão, aquela que a gente queria entrar, né?
ou que no mês seguinte uma outra porta se abriu, que se você não tivesse desempregado não teria se aberto. Então a gente tem que entender as coisas e tem que também aprender a resignação. Aí veio o meu segundo filho. Pedro Ernesto é um furacão, né? Pedro Ernesto é uma alma inquieta, é um ser questionador. Enquanto... pois é, tem quem puxar, mas enfim. Enquanto Dora, por exemplo, com 14, hoje tem 17, mas 14, 15, até hoje ela dizia: mãe, posso ir em tal balada? Não, minha filha, não. Essa balada é para maiores de 18 anos. É uma questão de lei e é uma questão que se tornou lei porque está certa. E aí, se sou eu com 14, 15 anos, eu já ia pro quarto, já batia a porta, já... Ela fazia assim: então vamos comprar pipoca e vamos assistir um filme, mãe? Eu até dava um ruim. Minha filha, vamos. Né? Pode ser assim, uma pessoa tão calma, né? Tão boazinha, mas ela é. O Pedro já não. E a hora que o Pedro vai fazer 13, né? Ele ainda nem me pediu para ir na balada. Calcula o medo que eu tenho. Né? O Pedro é... Não, Pedro, mas por que não? E é assim, né? Por que não? Não, mas isso não justifica, mãe. Eu não acho que isso é uma explicação. Eu não acho que você está certo também. Como assim não acho? Não, eu não acho. Esses tempos atrás eu fui chamada na escola, a professora de descoberta: olha, o Pedro, nossas notas super boas, ele é um menino inteligente, participativo, mas às vezes eu chamo a atenção de um colega, estou discutindo com um colega, ele levanta a mão, ele é educado, ele não atropela, ele levanta a mão: o que foi, Pedro? Eu acho que a senhora não é justa de brigar com esse colega, não. Se a senhora vê lá desde o começo do ano até agora, nossa, ele já melhorou um monte. Mas quem te perguntou alguma coisa, Pedro? Né? Ele é essa pessoa que quem pergunta ele se mete. Então esse Pedro é essa empáfia. E o Pedro nasceu com uma traqueobronquite. Mãe fumante, né? Essa é uma outra parte que eu evoluí também, por causa dos filhos. Na época, né? Mãe fumante e tal. E o Pedro nasceu, tinha problema respiratório. A gente caía uma agulha e o Pedro acordava. O Pedro acordava e ninguém mais dormia. Né? Porque ele chorava, ele era inquieto. A coisa da falta de respiração também. Né? Muito provavelmente de algum histórico, de outras vidas, de outras histórias, mas enfim. E aí a gente conseguiu, através de um médico abençoado lá de Blumenau, na época a gente morava em Blumenau, fazer um tratamento que durou quase um ano com o Pedro, de tapotagem, que era fisioterapia respiratória, e inalação, que a gente levava ele uma hora por dia para fazer na clínica e mais 2 vezes em casa. Enfim, um tratamento intenso que exigiu o quê, né? De novo a paciência. Olha a primeira filha que veio me trazer paciência, é porque eu ia precisar dessa paciência no segundo filho. Então, paciência, dedicação, foco, né? Naquele momento, e superação. Então, e aí, por outro lado, pelo fato de ter o segundo filho, as despesas aumentam. Esse negócio de onde come 2, come 3, não é bem assim, não. Porque a fralda é dobrada, a mamadeira é dobrada, né? A despesa é dobrada. E aí o Pedro me impulsionou. O Pedro me abriu os olhos, tipo: vai, tartaruguinha. Conhece a história da tartaruguinha? Vai, tartaruguinha. Então assim, ó, vai, caminha, abre novas portas. Porque eu precisei ir atrás de tratamento para ele, porque agora era muito fácil, né? Eu dava o peito, ela mamava, até não aguentar mais, capotava, dormia. Era uma beleza aquilo. O Pedro com 6 meses já não quis mais mamar no peito. Aí eu tinha que levantar, fazer a mamadeira. Era mais difícil. Tudo era mais complicado com o Pedro. Ele me despertou para que eu fosse atrás de novos desafios e de novas possibilidades. E até hoje ele me instiga, né? Porque ele não aceita o só não dá, não pode. Não dá, não pode por causa disso, por causa daquilo. E nem sempre isso resolve também, né? Então ele sempre tem uma coisa que ele quer saber mais, que ele quer ter mais. E aí a gente tem que estar preparado para isso. Tem que ser melhor e estar mais preparado para poder atender as demandas dele. E o Pedro é assim: eu quero jogar futebol, e aí tem escolinha em tal lugar e custa tanto. Eu já falei com o moço que faz desconto. E dá, sabe? E se a mãe fizer uma propaganda, ele faz até pergunta. Então não tem desculpa para não fazer, né? Para não levar ele na escola. Então o Pedro já vem com a resposta pronta e não tem. Aí como é que você vai dizer não para o menino desse? Tem que ir, né? Isso implica em mudar a rotina, né? Graças a Deus que eu tenho um grande companheiro, né? Porque nenhuma mãe é 100% mãe se não tem um grande pai.
né, que me leva, busca, enfim, tá junto nessa luta. E aí o André, meu terceiro filho, foi uma experiência única também, né? Eu precisei, uma gravidez muito difícil, muito difícil. Eu tive diabetes gestacional, eu tive depressão, eu tive anemia muito forte, então foi uma gravidez difícil. E talvez por isso o André, dos três, é disparado o filho grude. Sabe? Sabe aquele que até incomoda, que tá sempre... A roupa da gente fica até cheia de bico, assim, quer ficar puxando sempre, ai mãe, sabe? Abraça, e gruda e beija. Enfim, é o filho grude. É o mais carente, talvez. É o mais, e por outro lado, o mais carinhoso. É o único filho dos 4 que, quando eu chego em casa, eu pergunto: como é que foi o trabalho, mãe? Tá muito cansada? Quer uma massagem? Então, e o Pedro, ele nasceu com uma evolução espiritual diferenciada. O André, uma evolução espiritual. Outro problema de quem tem mais de 2 filhos, né? André, Pedro, Romeu, quer dizer, Dora, né? Vai chamar a menina, chama os 3 meninos primeiro. Ele nasceu com uma evolução espiritual diferenciada. Logo que ele começou a falar, ele já falava certinho, parecia um adulto. E um dia ele veio beijar na boca. Eu disse: na boca não, André. Ele disse: claro que pode ser na boca. Eu já fui teu esposo. Calcula o susto da pessoa, né? Como assim que já foi meu esposo? Lá na China. Um lugar bem longe daqui. Eu era construtor de casas. Eu digo: meu Deus, 1 ano e meio, 2 anos, gente. Eu tô falando. Presta atenção. O frio na barriga da pessoa. Então tá, né? Eu já fui tua esposa, mas agora eu sou a mamãe. Ah, mas eu te amo que nem minha esposa. Então tá bom, então me ama, pode me amar. E assim, outras experiências com o André, tipo, ele tava com uma infecção lá na garganta e a gente foi levá-lo ao hospital. E aí meu marido deixou na frente da porta do hospital e disse: ó, entrem que eu vou estacionar o carro. E logo já levaram ele lá pra dentro pra medir temperatura e tal. E a gente estava lá do lado de dentro e ele disse assim: papai bateu o carro. 2 anos e meio. Não, papai foi estacionar. Aí toca meu celular: Roberta, bati o carro aqui no estacionamento, vou demorar um pouquinho. Hã? Tá bom então. Olhar para a criança assim: meu Deus, que ser é esse? Né? Que pessoa é essa? Aí a gente morava numa casa de 2 andares, tipo: ah, a tia Deia tá chegando. Não, querido, ele tá trabalhando. Quem tá lá embaixo, a tia Deia. Sabe, então umas coisas assim meio assustadoras, né? Que é mais um choque de dizer assim: ó, se tu tinha alguma dúvida, sua incrédula, né, tá aqui. Eu, Jesus, luminoso, piscando para você. Né? Isso existe, é real, está próximo de você e é uma forma de você evoluir e entender um pouco mais da espiritualidade. Então, o meu filho me ensinando, mais uma vez. E aí, eu não preciso nem dizer o Romeu foi o susto aquele. Né? Se a gente já se assusta com um filho, né? Tipo: ai meu Deus, você mãe, calcula no quarto, né? No quarto filho. Eu descobri assim, com 2 semanas, estava grávida do 4º filho, e dizia: meu Deus do céu, não tinha mais quarto na casa. Eu vou botar essa criança, né? Não tinha mais lugar para botar. Enfim, aí a gente se vê de novo, né? Tendo que reconstruir a vida, a história, reorganizar a vida, a história para receber um ser que é meu Deus, eu fico olhando, né? Assim, como é que a gente pode ter se assustado, né? E ter tido medo de ter o 4º filho, e ele, por coincidência, ainda nasceu lindo. Eu sou suspeitíssima, né? Mas quem conheceu o Romeu, quem conhece o Romeu, sabe o que eu estou falando. Ele nasceu com olhos azuis, com cílios compridos, furinho na bochecha, sabe? Aquele que ri e você se torna irremediavelmente apaixonada por aquela pessoa. É o Romeu. E aí, ainda ganhou o nome de Romeu. Pra vocês terem uma ideia, esses dias ele ganhou um brinquedinho numa loja e aí quando ele abriu, ele viu que ele já tinha, que o irmão tinha um igual, então ele queria um diferente. Ele disse: ó, mãe, é igual ao do André, eu vou pedir um outro. Mas meu filho já abriu o pacote. Mãe, eu tenho esses olhos azuis. Falando sério, eu vou lá falar com a moça. Eu tenho esses olhos azuis. E vocês acham que ele conseguiu pra cá? Conseguiu. E aí tu vai dizer o que pra ele? Não, é 6 anos. Calcula quando você tiver 15. O telefone lá em casa vai ser um horror. Mãe, eu tenho esses olhos azuis, eu vou conseguir trocar o brinquedo. Bom, mas dito isso, e eu peço desculpa se eu estou citando
os meus filhos, mas toda mãe, quando se reúne com outras pessoas, ela fala dos filhos, não tem? Tem outro assunto que tu fale mais do que as suas meninas? Não tem. É ou não é? A gente, nem que seja para falar mal, né? Eu vou dizer um negócio, não quer saber de estudar aquela criança. Nem que seja para, né, para reclamar, para se queixar, mas a maternidade é o centro do nosso universo. E olha que quem fala isso é uma pessoa que tem 3 empregos. Né? Então o meu trabalho, a minha vida profissional é muito importante na minha vida. E eu sempre digo, eu não seria a mãe que eu sou, melhor ou pior, se eu não fosse a profissional que eu sou, porque eu me realizo como profissional, eu preciso desse lado como profissional para ser a mãe que eu sou, para poder, quando estar mãe, estar ali inteira, dedicada, feliz, realizada, né? Porque, e respeito também as mulheres que ao longo da vida decidem parar tudo em torno de um filho, né? Vou dar um tempo lá na minha profissão, na minha carreira, para me dedicar aos meus filhos. Até um tempo atrás, para mim era difícil compreender. Alguém que parava a vida em torno de um filho, embora é perfeitamente compreensível em função do amor que a gente sente. Mas são escolhas diferentes. Tem pessoas que se realizam plenamente só com a maternidade. E falando só com a maternidade é até sacanagem, né? Porque a maternidade, vamos combinar, né? É uma coisa, assim, na vida da gente. Eu lembro que quando eu engravidei da Dora, minha primeira filha, e talvez a certeza mais antiga que eu tenho na vida é que eu seria mãe. Eu não tinha certeza aos 13, 14, 15, 16 anos se eu ia ser jornalista, advogada, médica, pintora, atriz, né, grafiteira, sei lá. Mas eu tinha certeza que eu ia ser mãe. Era uma certeza que eu tinha muito forte de que eu queria ser mãe. E exerci essa certeza 4 vezes. Quero dizer que está tudo funcionando aqui, a gente não sabe quando pode ser que aconteça mais uma surpresa, hein? Deus livre, né? A pessoa está mais capaz. Mas bom, ninguém está livre. E aí, quando eu engravidei, foi uma emoção atrás da outra. E quando a Dora nasceu, como é que eu descrevo a maternidade? Cada um deu aqui o seu conceito. Eu não consigo definir uma palavra, eu consigo definir descrevendo. Eu lembro que ela nasceu, aí eu entrei no trabalho de parto, aquela coisa toda, e como, obviamente, não ia ser como eu planejei, porque a vida nos ensina que a gente não tem o domínio das coisas, a gente não é senhor do destino, acabou numa cesárea. Né? Eu não tive dilatação e tal, depois de 4 horas acabei indo para uma cesárea. E aí tá, nasceu agora 4 e pouco da manhã, e me trouxe, aí na época eles levavam embora, né, conversar, aí me trouxeram elas, acho que eram umas 9 horas da manhã. Quando elas... a enfermeira me trouxe, a Dora colocou ela nos meus braços, os nossos olhares se cruzaram. E ela abriu um sorriso, e eu tenho testemunhas. Eles vão dizer que é história de mãe. Né? E aquilo foi uma coisa tão forte, uma emoção, que cada vez que eu conto, eu tenho vontade de chorar. Porque é como se eu estivesse vivendo aquele momento de novo. De me sentir invadida por um sentimento tão profundo, mas tão profundo, que me faltou o ar. Aquilo me preencheu de tal forma que preencheu mais do que o meu corpo físico, extrapolou, preencheu a alma e literalmente me faltou o ar. Então eu acho que essa é talvez a descrição mais feliz que eu consigo fazer do que é a sensação de ser mãe. É um constante faltar de ar, né? Não nos cabe às vezes outros sentimentos que não o amor. E às vezes a gente peca justamente por isso, porque a gente se enche tanto de amor que às vezes falta espaço para coerência, falta espaço para disciplina, falta espaço para enxergar aquilo que a gente precisa fazer, porque amor é demais. E tudo que é demais não é bom, nem amor. Então assim, a gente tem que aprender a dosar. Né? Inclusive na maternidade. E isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Mulheres que amam demais, o que elas acabam fazendo, né? A gente conhece aí, vê todos os dias reportagens, mulheres que eu vou usar até um termo forte, se prostituem a alma em nome de um suposto amor. Né? Às vezes fazem bobagens, roubam, matam em nome de um suposto amor. Né? Isso não é amor, isso é outra coisa. Né? Então, quando a gente se enche de um sentimento só, falta espaço para outras coisas. E na maternidade é muito comum a gente cometer esse erro de se encher tanto de amor que falta espaço para outra coisa, para as outras coisas todas que uma criança precisa. Porque assim, ó, todo mundo fala, né, que é muito importante a gente
amamentar o filho no peito, pelo menos até os 6 meses. Mas esse neném não vai sobreviver se você só der leite, né? Você tem que dar leite, você tem que dar banho, você tem que trocar a fralda, você tem que dar o remédio se precisar, você tem que colocar um remédio para assadura, né? E com o tempo você vai substituindo o leite por outras comidinhas, etc. E tal. Então, assim, ó, tudo que é demais e que é só aquilo, não é bom. Então a gente tem que cuidar na maternidade também com as outras questões que não só amor. O amor, claro, que é na verdade o grande condutor mestre. Mas assim, o que eu vejo muito hoje em dia são mulheres tendo filhos para suprir carências. São mulheres tendo filhos para segurar marido. São mulheres tendo filhos para a própria vaidade, para alimentar a própria vaidade. Às vezes até para atender uma expectativa de pai e mãe, né, do marido, não se sente preparada, não se sente pronta e acaba cedendo para ter um filho. Então, assim, a decisão de ter um filho, ela é sim de cada um de nós, né, de cada uma de nós, e também, né, lá de cima, porque muitas vezes a gente não quer, não se prepara e daqui a pouco acontece, né? Às vezes, o Pedro Ernesto é um exemplo. O Pedro Ernesto, ele tomava comprimido. Ela tomando anticoncepcional certinho, vai, esquecendo um dia, assim, uma horinha, diferença, né, um do outro, mas nada que justificasse eu engravidar tomando comprimido. Tanto que numa sexta-feira eu ainda fui no trabalho do meu marido e tinha uma colega dele que disse pra mim: Roberto, acho que eu tô grávida. Eu disse: por que tu tá nessa angústia? Ela fazer o teste, né? Acaba com essa angústia. E aí no final de semana era pra vir a minha menstruação, no domingo não veio. Ah, mas aquilo era certinho, né? Na segunda-feira eu já fui fazer o exame. Né? Quem diria que a menina que achava que estava grávida, e no final ela estava também. Estivemos as duas aí dividindo a gestação. Então, vai me dizer que o Pedro não era para vir, né? Tomando comprimido. E quantas mulheres às vezes ficam 5, 10 anos tentando ter um filho, aí adotam, quando está o processo de adoção sai e descobrem que estão grávidas. Não são os desígnios de Deus? Né? É que aquela criança que foi adotada também era para ser daquela mãe. Havia ali também uma história de resgate que ela tinha que cumprir. Isso, todo mundo conhece casos. Eu na minha família tenho uma tia que demorou 5 anos para ter filhos, adotou uma menina de 5 anos, que hoje é uma mulher, já com uma filha adulta, e assim que ela adotou, ela teve 3, uma atrás do outro. Não é o desígnio de Deus? E quantas vezes a pessoa fica, não quer ter filho de jeito nenhum, e aí nós acabamos de ter uma amiga com 46 anos que engravidou do 4º filho. Uma coisa que também não tem explicação. Ela usava como método a tal da tabelinha, que funcionou por 11 anos, e de repente, do nada, sem nenhum motivo aparente, sem nenhuma causa médica aparente, num determinado mês não funcionou. E aí nasceu o Benjamin, que hoje tem 6 meses, esse filho dessa nossa amiga. Então as coisas acontecem porque tem que acontecer, e a gente tem que entender os sinais luminosos de Deus. Eu peguei num material que até a Kika me mandou, como é que funciona na hora que a gente engravida, como é que funciona essa história da reencarnação, né? Como é que esse espírito chega, porque tem aquela... tantas vezes que a gente fala, mas só é um ser quando nasce, até os 3 meses não tem nenhum sentimento, né? Aquela história do aborto que a gente tem tanta discussão, e que algumas, talvez vocês tenham passado por isso, ou a gente sempre conhece alguém, sabe de alguém que passou por isso, e aí fica aquela coisa, né? Por que o aborto acontece? Por que às vezes naturalmente, às vezes não, né? Às vezes a mãe provoca, e dizer aqui que é um dos crimes mais graves, que é o crime contra a vida. Porque a partir do momento que aquela criança é concebida, e até antes da concepção, esse ser já existe. Ele já está ali perto do pai e da mãe, né? Ajudando o universo a conspirar para que a concepção aconteça. E quando a concepção acontece, no momento da concepção, esse espírito se liga a esse futuro óvulo, né? a esse futuro embrião, a esse óvulo, por um fio.
termo em que vai diminuindo de distância, até que esse espírito vai se aproximando mais, vai perdendo sua consciência espiritual, vai entendendo que é um novo ser, e efetivamente no momento do nascimento, então, se rompe essa diferenciação e esse espírito entra nesse corpo. Então, assim, a gente pensa, mas em 2 meses, 3 meses não percebe, não sente. Tem uma foto que circula pela internet, que me deu o trabalho de verificar a veracidade, é verdadeira, de uma operação que é feita, que a criança, a mãe corria risco, e aí foi feito, por ordem judicial, etc., foi feito o aborto que a mãozinha do bebê sai e segura no dedo do médico, né? Uma criança de 4 meses, se eu não me engano. E aí essa foto eu registrei, ela é de fato verdadeira, para mostrar também, esse é mais um dos luminosos de Deus, né? De que aquele serzinho ali já tem vida e já tem uma história. Aí você vai perguntar, mas e aquele aborto espontâneo que acontece com 3 meses, com 4 meses? Por que isso acontece? Porque aquela criança, aquele ser, né, veio com aquela missão ali, de cumprir aquele tempo ainda só gestacional, e veio para ensinar alguma coisa. Nada acontece em nossas vidas sem ter um porquê, né? Às vezes a gente se nega a entender, mas tudo tem. E aí, meu Deus, eu tinha 19, 20 anos, uma vez eu tinha um namorado e eu engravidei e ele não quis, e por qualquer que seja o motivo eu acabei fazendo o aborto. Então, eu vou para o inferno? Né? Acabou? Não tem? É sim um crime contra a vida, mas Deus é magnânimo, né? Deus é bom, Deus é bondade. E é preciso primeiro que haja o arrependimento sincero, a consciência profunda, e que se faça nessa vida o que você veio fazer, né? Que em tese não há caminho, não há salvação senão pela caridade. E aí quando a Tânia começou esse encontro de hoje à noite, ela começou lendo o Evangelho, que falava exatamente sobre caridade e humildade, que são são os opostos de egoísmo e de orgulho, né? Que é mais ou menos esse o caminho, né? De a gente se despir do orgulho e do egoísmo, para que a gente aceite que errou, que é um ser humano, e a partir dali faça a caridade possível, compense, para a gente estar aqui, porque todos nós viemos para resgatar alguma coisa, né? Para resolver alguma coisa. E se a gente ainda faz mais cagada, com perdão da expressão, aqui nessa vida, a gente vai ter que resgatar mais ainda. Mas pode ser nessa vida mesmo esse resgate, não precisa esperar a próxima não, né? Então, vamos resolver essas coisas todas e vamos nos encontrar com Deus e conosco mesmo, aqui, agora, nesse momento. E talvez aquele filho que não nos venha naquele outro momento, que a gente não teve maturidade, não teve capacidade, não teve coragem, não teve dignidade, não teve, enfim, o que precisava ter para ter aquele filho, seja aquele filho que vai chegar aos 35, aos 40, aos 46, né? Seja talvez o mesmo filho, que se era para ser, ele virá, né? E aí a gente vai ter, de repente, uma segunda oportunidade. E se não for aquele, que seja outro espírito, que a gente o trate, né, com a necessidade que ele tem. E olha só a responsabilidade de ser mãe, né? Essa decisão de ser mãe. Primeiro porque a gente é o anjo da guarda. É aquele ser que ele vai reconhecer, que vai pegar na mão, que vai chamar de mãe. Nós somos, sim, anjos da guarda. Eu sempre brinco o seguinte, que a gente não é macaco, não é passarinho, né? O macaco, ele nasce da mãe, mama lá na macaca, e com 3 meses a macaca manda andar. Vai, meu filho, vai pra selva. Tem banana aí à vontade, se vira, né? O passarinho, quando muito, vai, alimenta o seu filhinho na boquinha, tem toda a paciência, mas 2, 3 meses, vai voar, meu filho, né? Libera o ninho, vaza. E no ser humano, o que acontece? A gente fica com os filhos, e hoje em dia cada vez mais, né? Antes, com 15, 16, a gente queria, eu quero ir embora, eu quero ter minha casa, né? E hoje em dia eles vão ficando, né? Vão se fazendo de louco, tá vendo? Vão ficando. A minha de 17 anos, esse dia teve uma crise de choro, que ela talvez vai estudar fora ano que vem. Ai, mãe, vocês não vão mais me tratar como uma filhinha, né? Vocês não vão mais comprar coisas pra mim, vocês não vão no mercado trazer cupcake pra mim. Diz, capaz, filho, não, mas eu vou estar em outra cidade. Enfim, ela não quer soltar o cordão, e a gente tá doido que ela não solte mesmo, né?
né? Porque olha esse negócio de se separar. Mas então, hoje em dia eles estão ficando, né? 20 anos, 30, não vê o Theo, como é o nome da moça da novela? É Theo, né? Da novela, né? Não é o Theo, tá lá com 30 e poucos anos, já sargento, coronel, capitão do exército, não sai da aba da mãe, que vergonha. Então eles estão ficando cada vez mais, né? Junto com a gente. Isso é bom, né? Pra gente que é mãe, isso é bom, né? E é uma nova fase, né? É um novo tempo, é uma nova forma de se relacionar com os filhos. A gente hoje tem que se reinventar e aprender, né? Porque aquilo, e a gente mais talvez do que outras gerações, porque a gente está vivendo exatamente esse período de transição. Os nossos avós, quando falavam mais alto, Deus o livre, os nossos pais, né? Baixava a cabeça, sim senhor, sim senhora. Hoje em dia eles falam com a gente de igual para igual. São conquistas, são resultado dos novos tempos. Hoje em dia, às vezes eu preciso fazer um negócio no computador, eu chamo minha filha, como é que eu faço aqui mesmo, minha filha? É Ctrl, Alt, o quê? Aí lá vem a Arai, mãe, assim, ó, aperte isso aqui, entendeu? Nada, tá, entende? Então eles nos ensinam. Quando que a gente imaginou que ia aprender com os filhos, né? Na verdade a gente aprende, como eu falei aqui pra vocês, tanta coisa que os meus filhos ensinaram, mas e quando é que a gente ia imaginar que a gente ia admitir que os filhos são grandes lições de vida? O tempo todo, todos os dias. Isso não nos exime da nossa responsabilidade de continuar sendo os anjos da guarda deles. Que a gente aprenda com eles a sermos ainda melhores, para que possamos ser anjos ainda mais fortes, ainda mais preparados. Porque a vida está cada vez mais difícil e cada vez mais almas compulsórias, como a gente falou lá atrás, estão vindo para essa terra, e essa terra passa por momentos de tribulação, né? Quanta dificuldade, quanta violência. Quando eu era pequena, a gente andava de bicicleta na rua. Hoje eu não consigo deixar meu filho ir no treino de futebol de bicicleta. Meu marido leva, busca. Porque não é o meu filho, né? É o mundo. É aquele carro que vai passar e não vai olhar para o lado. É aquela história triste que a gente vê todos os dias nos jornais, nas televisões, que vão nos tornando seres mais medrosos. Eu, antes de ter filhos, eu pulei de pedra de 20 metros de altura, fiz rapel, mergulhei a 14 metros de profundidade, fazia todo tipo de aventura. Hoje eu tenho até medo de altura. Eu olho um pouquinho e digo, ai meu Deus, como é que pode? A gente vai ficando medrosa. Não é que a gente vai ficando medrosa. É que quando a gente tem filho, a gente não consegue mais pensar em si como um ser que, se amanhã não existir, tá tudo certo. E é engraçado isso, porque quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, com toda a minha empáfia de adolescência, eu dizia para minha mãe, olha, o tempo é sempre dos filhos. O tempo é sempre dos filhos. Porque quando você decide ser mãe, o problema é seu, não pediu para nascer, né? Naquela época eu achava que eu não tinha pedido para nascer. Eu não pedi para nascer. Então, quando a gente é mãe, você que tem que abdicar de tempo, você que tem que abdicar de comprar roupa nova, porque agora quem precisa sou eu. E no fundo, de forma torta, eu já sabia isso, né? Que é isso mesmo, o tempo é dos filhos. Porque depois que a gente tem filho, é doação, né? É a gente abrindo mão mesmo de passear, de vivenciar outras coisas. Eu adoraria viajar para passear de balão na Capadócia com meu marido. Mas o que eu estou pensando agora? Se eu vou ter um jeito de guardar dinheiro para minha filha fazer um intercâmbio. E eu vou dizer para vocês uma coisa que é surpreendente para quem não é pai, para quem não é mãe. Eu vou ficar extremamente satisfeita, muito mais feliz de vê-la aí fazer um intercâmbio do que de passear de balão na Capadócia. Eu vou me realizar muito mais como cidadã, como mulher, como ser humano, se a minha filha estiver bem. Mesmo que eu viva apenas num raio de 100 quilômetros da minha residência. Porque é tudo que eu preciso, né? Porque eu vou estar perto de quem me é mais importante, que são os meus frutos. E eu acho sinceramente que a maternidade, fechando a nossa palestra aqui, que eu já me empolguei, que a maternidade, resumindo tudo isso que a gente falou, medo, amor incondicional, o que mais que a gente falou? Doação, troca, se resume numa coisa: a maternidade é um grande milagre. É a prova viva de que Deus existe e que Ele mexe com as nossas vidas da melhor forma possível. A possibilidade de ter um filho, e esse filho nem sempre é aquele que nasce das nossas entranhas, viu, gente? Às vezes esse filho é um sobrinho,
às vezes esse filho é um vizinho, às vezes esse filho é um pai, às vezes esse filho é um amigo. Porque todos nós temos a capacidade de sermos mãe e de sermos pai, que é com a doação, com a proteção e com o amor incondicional. A hora que a gente conseguir transformar esse amor incondicional da maternidade num amor incondicional por todos os seres humanos, nós vamos fazer da terra o céu. Muito obrigada, gente.